O tema da mensagem de hoje é vencer o jugo do negativismo. Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler versículos 31 e 32. Depois de Números que lemos o 31 e o 32, nós iremos dar continuidade em Deuteronômio 9, mas vai estar no quadro, amém? Números 13, versículo 31. Versículo 31 diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra que espiamos é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Acompanhe no quadro. Deuteronômio capítulo 9, versículo 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Segundo Reis 5:11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo e por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abane, Partá, rio de Damascos melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me deles e ficar limpo? E voltou-se e ficou com indignação. Oh Deus, essa negativismo ou negativo significa, amado, o contrário ao que se espera. Ou seja, tudo aquilo que nós esperamos e cremos que vai ser bom e passa a ser ao contrário, então isso é negativismo. O negativo é o clima além do conjunto das condições atmosféricas mais comum em uma região. Também significa as condições psicológicas em que se encontram as pessoas num determinado local ou hora. Então, clima negativo é uma condição local e momentânea, contrária ao que se esperava. Preste atenção que nós lemos o texto de Naamã, e Naamã, ele quase perde a cura da lepra por causa do seu negativismo. O profeta nem vai recebê-lo. O profeta diz ao seu ajudante: diga a ele, Geazi, para mergulhar no Jordão 7 vezes, e ele ficará curado. Sabe quando a gente tem uma coisa para ser resolvida, um problema que para nós é muito grande, e a gente fica imaginando que a solução dele teria que ser maior do que o tamanho dele mesmo? Assim também pensou Naamã. Ele disse: poxa, eu estou leproso, viajei quilômetros até aqui, e agora o homem nem me recebe. Ele só manda um recado para o ajudante, dizendo para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes e vou ficar pronto. Não estou entendendo. Será que da onde eu venho, os rios de lá não são melhores do que aqui? Não são mais limpos? Por que então que ele não mandou eu voltar para a minha terra e mergulhar no rio lá, e aí então eu seria curado? Quando a gente começa a questionar a palavra que é liberada sobre a nossa vida, nós perdemos a bênção, nós perdemos a graça, nós perdemos aquilo que Deus tem de melhor, porque nem tudo é da maneira que você imagina. Ah, pastor, mas eu pensei que ia ser assim, eu pensei que ia ser assado. Mas quem mandou você pensar? Deus falou para você: ó, fique pensando, tenta chegar a uma conclusão e me ajude. Como que eu posso te abençoar? Ele não precisa da minha nem da sua ajuda. E as coisas de Deus são simples, basta que você creia. Mas por causa daquele jugo do negativismo que ele mesmo instaurou no seu coração, é exatamente a característica de deserto. É imaginar que não vai conseguir, que não vai dar certo, sabe? É como se tivesse um lugar hostil. Mas preste atenção, amado, esse sentimento ele precisa ser passageiro, ele precisa passar com o tempo. Ele não pode ficar alojado no seu coração, ele não pode ficar contaminado, ele não pode trazer esse clima, sabe, ruim, negativo, porque ele leva ao desespero, por muitas vezes leva ao inconformismo. Naamã não se conformou.
Naamã, financeiramente, era alguém muito bem pago. Ele era alguém que era servo do rei do seu país, um alto grau, um alto escalão. E ele imaginava que pelo fato dele ser alguém, se fosse nos dias de hoje, alguém da mídia, alguém do governo, ele seria recebido de uma maneira diferente. Às vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos assim: Senhor, eu não tenho pecado, os meus pecados são tão pequenininhos, eu vejo pessoas pecando mais do que eu vejo pessoas fazendo mais do que eu procuro fazer a tua vontade, eu estou na igreja todo dia, eu tomo Santa Ceia, eu sou dizimista, sou primiciante, sou gideão, sou abençoador. Senhor, eu acho que eu mereço uma condição diferente. Não se engane, porque tudo que você é não passa da sua obrigação. Amém? Tudo que nós podemos fazer de melhor, nada mais é do que a nossa obrigação. Você está entendendo? Eu não posso julgar dizendo: Senhor, eu preciso ser abençoado primeiro porque eu sou pastor. Então comigo a bênção ela tem que ser diferente. Naamã pensou isso. E o profeta, amado, ele sabia que tinha esse sentimento, porque Deus já havia avisado para ele. Ele disse: eu nem vou lá fora, porque eu não vou bater palma para maluco dançar. Ele quer a bênção, ele não quer eu. E eu não posso fazer nada, quem faz é o Senhor. Às vezes nós queremos que as pessoas façam para nós o que é de Deus fazer. Você está entendendo? E gerando assim, se ele realmente desse essa ênfase, ele estaria dando, sabe, um ambiente propício para a ação de demônios. Naamã, na verdade, estava vivendo um terrível deserto na sua saúde, nessa enfermidade. Além da doença física que ele tinha, ele estava ferido nesse espírito de enfermidade, com esse negativismo, achando que iria morrer, achando que ele estava passando por aquilo porque ele merecia. Amado, ninguém merece nada de ruim. Também não merecemos as coisas boas. Mas por servir a um Deus tão fiel, Ele faz questão de nos dar o melhor da terra. Naamã não era servo do Senhor, mas ele foi atrás de um servo de Deus. Então preste atenção. Alguém vem atrás de você, abra a tua boca e libere uma palavra de ordem, uma palavra de vitória, porque tu és profeta de Deus. Amém? Assim como você faz na vida de outro, assim será na sua. Assim como você libera sobre a vida de alguém, a sua também é liberada. Amém? Mas ele queria viver este momento de cura. Mas ele estava vivendo um momento de vergonha da lepra. Humanamente era impossível sair daquela situação. O jugo do deserto acabou. O jugo do negativismo acabou. O jugo da enfermidade acabou quando a palavra saiu da boca do profeta. Preste atenção, amado. Eu tenho sido profeta de Deus para esta igreja. Eu tenho certeza que muitas vidas têm sido abençoadas. Por muitas vezes nós nem conseguimos explicar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Não merecemos, mas Ele tem feito. Saiba do seguinte: aprenda a obedecer mesmo quando você não concorda, mesmo quando você não entende. Aprenda. Um princípio que eu aprendi desde a minha conversão: importa é obedecer, o resto é problema de Deus. Às vezes a gente não entende, sabe? Talvez fica questionando, dizendo: mas eu penso diferente. Nós estamos debaixo de uma ordem, nós estamos debaixo de uma cobertura, nós estamos debaixo de uma palavra profética. E essa palavra, ela só vai ter poder na tua vida quando você for aquela pessoa que obedece. Salmo 107, versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Amém? Por que o povo de Israel, amado, pereceu no deserto? Sabe? Porque eles agiram como Naamã, se deixou se influenciar pelo negativismo, pela palavra que alguém sai. Toda igreja é assim, como todo lugar é assim, como toda comunidade é assim. Sempre tem alguém que coloca gosto ruim, sim ou não? Não sei não, esse padre aí, esse pastor aí, esse pai santo, esse professor, esse patrão, esse encarregado, todo lugar tem. Onde vive grupo de pessoas, sempre tem um povo negativo.
é aqueles que gostam de falar mal, e por muitas vezes foram os melhores ou os mais beneficiados. Mas porque a coisa não foi do jeito que ele gostaria, pensava ser, começa a falar mal. Naamã fez isso. Saiu de tão longe e perto da bênção quase perdeu. Se o servo dele não dissesse: Senhor, o Senhor veio de tão longe, a ordem é só mergulhar 7 vezes. Você queria fazer algo difícil? Só porque é simples, porque é fácil, o Senhor não quer? Vai lá, mergulha 7 vezes, você já veio até aqui. Ele mergulhou a primeira, a segunda e na 7ª, quando ele sai das águas, ele sai curado. Às vezes nós queremos questionar, murmurar, falar, sabe, dar ouvido à voz peão. Sabe a rádio peão que tem na empresa? A rádio peão só informa notícia ruim, que vai ter corte, facão. Não é assim? Ela nunca informa nada bem, bom. E às vezes a gente deixa de ser abençoado, porque o Senhor diz que com você vai ser diferente. E você ouve da rádio peão dizendo: ó, estou sabendo que seu nome está lá no meio. Amado, seu nome pode estar no meio de qualquer lugar, até na boca do sapo. Manda colocar na do elefante, que é maior. Porque agindo Deus na tua vida, não tem nada que possa impedir. Naamã quase perde a bênção, porque ele começou a ser, sabe, murmurador e questionador. A palavra de ordem era do profeta. Naquele momento ele estava debaixo da cobertura do profeta. Se o profeta foi atender ele bem, se o profeta não atendeu, bem. Às vezes tem gente que reclama: ah, mas meu pastor não vem na minha casa. Olha, já faz 3 meses, 4 horas e 5 minutos que ele veio na minha casa. Ele sabe que eu estou doente, mas sabe Deus aonde esse homem está. Ah, o meu pai não vem na minha casa, a minha mãe, o meu patrão, o meu amigo. Ô, meu irmão, se ele não vem, vai você. Mas se você está debaixo de uma cobertura, não se levante contra ela, porque você pode se machucar e perder a bênção. Esses são os imediatistas, sabe? Os precipitados, enterrando a esperança de um futuro melhor. Ah, mas se não for do meu jeito, ou se não for do jeito que eu penso, então... Essas pessoas são muito fáceis de ser enganadas pelo diabo, porque elas têm um propósito, elas têm um objetivo. Eu penso assim, aí o diabo vai, leva para um lugar todo torto, mas que pensa daquele jeito que ela pensa. Ele fala: tá vendo, agora eu estou no lugar certo. E não anda, não prospera. Você quer ver se você está bem? Olhe para trás. Se até aqui você andou para trás, você está no lugar errado. Mas de quando você chegou à casa do Senhor, eu não falo essa igreja, eu falo a casa do Senhor, não só aqui como em qualquer outro lugar. Se você chegou à casa do Senhor e você tem servido a Deus fielmente, e você não tem prosperado, alguma coisa errada está acontecendo. Amém, meu irmão? Mas se você está debaixo de uma palavra, de uma cobertura, você tem por obrigação de ser abençoado. Você vai passar por luta? Óbvio, todo mundo passa. O próprio Jesus passou, porque nós não iríamos passar. Mas a sua vida tem que ser um diário de vitória. Você está entendendo? Por causa da visão carnal, só enxergam as contrariedades. 2 Coríntios 4,17 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A provação, amado, é momentânea. A luta é só por um tempo. Não fica pensando: eu sou um desgraçado sem sorte na vida mesmo. Bem que a minha avó uma vez disse que na nossa família o povo não tem sorte no amor. Meu tio é separado, minha mãe é separada, meu avô é separado, a minha prima foi abandonada no altar. Com certeza comigo vai ser a mesma coisa. Na sua vida existe uma diferença chamada Jesus Cristo. E Ele quebrou toda a maldição do passado, faz você ter uma vida nova e agora centrado a estar debaixo de uma cobertura, de uma unção, de um poder apostólico. Sabe o que isso significa, irmão? Ah, então quer dizer que eu sou melhor do que os outros? Não gostaria de te dizer isso, mas é verdade, tu és. Porque você tem Jesus, eles têm o mundo. Você está entendendo? Se alguém chegar e me dizer: você era pai de santo no passado, você serviu os mesmos deuses que nós, e agora você se julga ser melhor, eu falo: me julgo, não, eu sou.
Porque hoje eu sou uma nova vida em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu sirvo a Deus e não o demônio. O que é melhor, servir a demônio ou servir a Deus? Se isso me julga ser melhor, então eu sou melhor. Você está entendendo a minha colocação? Amém, irmão? Eu não estou dizendo da minha pessoa, eu, Alexandre. Eu estou dizendo a condição que eu me encontro, a quem eu sirvo. Hoje é melhor, 1000 vezes melhor. Então não importa se o seu passado, sabe, por causa da visão carnal, que traz por muitas vezes constrangimento, que traz, enxerga as coisas contrárias, contrariedades, é o que enxergavam lá quando eles foram ver a terra prometida. Moisés disse: olha, vocês passaram no deserto, ficaram todos esses anos, muito morreu, né, lá no deserto, mas chegou a hora de ver a terra prometida. Vai lá. Foram para a terra prometida, chegaram na terra prometida e ficaram encantados. Tudo era grande, tudo era próximo, tudo era bonito, mas era tudo próspero, consequente a quem estava lá. Imagina, irmão, a Bíblia diz que para eles carregarem um cacho de uva precisava de 2 homens. Se fosse uma terra de anão, precisava de um cacho de uva desse tamanho. Para anão, os homens eram gigantes, era proporcional ao que eles precisavam. Você está entendendo? Se a tua fé é fé de anão, você vai ter coisas pequenas. Mas se a tua fé é fé de gigante, Deus te colocará no melhor lugar da terra. Porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus trabalha na condição do seu coração. Se você achar que esse puxadinho tá bom, que essa roupa rasgada tá bom, você só almoçando, o dia que der você janta, tá bom, é isso que você vai viver. Mas se você se comportar como filho, a Bíblia diz que você terá o melhor da terra. Glória a Deus. Amém? Então eu não posso ter a visão carnal de enxergar as coisas contrárias como aquele povo. Disseram: poxa, Moisés, pô, me ajuda aí. Você me manda para uma terra que tem gigante. Primeiro eles chegaram falando só das coisas boas. Era boa, era próspera, tinha muita água, tinha muito verde, quase não tinha sequidão, tal. Moisés ficou vindo. E Moisés disse assim: mas tem mais alguma coisa. Moisés conhece Deus e sabe que o nosso Deus é Deus do desafio. Moisés, mas tem uma turma lá, uns homens, são enormes. Nós, diante deles, ao negativismo, somos como gafanhoto. Não adianta não, a terra é muito linda, tudo maravilhoso, mas não é para nós não, Moisés, não é para mim não. Você já viu pessoas dizer isso? Olha, eu fui em tal lugar, vi tal casa, vi tal carro, vi tal emprego, vi tal negócio, mas isso não é para mim não. Quem dera. O Senhor te leva para ver a terra prometida e você está dizendo que isso não é para você. Por que Ele te levou lá? É a mesma coisa pegar um doce, mostrar para uma criança e deixá-la com vontade. Deus te levou a um lugar que é o teu sonho. Deus te levou a um lugar que está além do que você está vivendo. Para quê? Só para te atiçar. Ele te levou dizendo assim: olha, tá vendo o que eu vou te dar? Aí você diz: não quero, porque isso não é para mim. Isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Isso é muita terra. Não, eu não vou dar conta. Quem sou eu? Quem dera. Sabe, irmão? O Senhor Jesus disse para que a gente possa vencer esse negativismo, nós temos que destruir esse negativismo, esse deserto que é em nós. Mateus 4:1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus tinha poder de transformar as pedras em pães? Tinha ou não? Sim. Tinha. No que você quiser. Até em pão de ló.
Só que ele diz, nem só de pão viverá o homem. Não é hora que eu venha comer. É preciso que eu passe por essa tentação, por esse deserto. E por muitas vezes o que o diabo faz é isso, é te provar. Dizendo, mas se isso aqui fosse de Deus, tinha acontecido de tal maneira. Mas se fosse de Deus, tinha que ter sido assim. Tem coisas que não são, sabe, de uma maneira fácil de se explicar. Mas o Senhor te diz, eu te coloquei num caminho, continue andando nele. Mesmo que você não enxergue a luz do fim do túnel, ela virá. O jugo precisa ser quebrado, e para ele ser quebrado, você é o fator principal. Amém? Seguindo, porque derem ouvido às más conversações e às opiniões dos incrédulos. 1 Coríntios 15:33 diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Quando você começa a ouvir pessoas no meio, fuxicando, fofocando, sabe? Pessoas que estão de coração amarrado, fechado, triste. Infelizmente, o que vai sair da sua boca é o que está no teu coração. A Bíblia é muito clara quando fala que a boca fala que o coração está cheio. Está cheio de mágoa, cheio de rancor. Às vezes a pessoa não é aquilo, mas ela está passando por essa fase. Sim ou não? Uma pessoa que está no hospital, né? Sabendo que está próximo de morrer com uma doença incurável, você vai visitá-la. Ela vai falar de quem? De Deus, de morte, de salvação. Ela vai falar, nossa, não vejo a hora de sair daqui para me jogar na Mega Sena, porque eu sei que está acumulando. Esse não é a vontade do coração dela. A vontade do nosso coração é aquilo que nós estamos vivendo. E o que a palavra de Deus diz que nós temos que ser vigilantes nisso. Talvez você está vivendo um momento difícil, um momento de tristeza, de angústia, e você traz para a sua vida, através da sua boca, aquilo que você está vivendo. Quebra isso em nome de Jesus. Tem gente que, sabe, ficou sabendo de uma enfermidade que é curável, fácil de se curar. Ele já começa a entregar a tua vida, dizendo, eu vou morrer, para mim não tem mais jeito. Meu irmão, esse é o tempo de passar pelo deserto, sair do outro lado e viver o melhor de Deus. Sabe? Não deixa as más conversações te fazer mal. Ou aquele que está lutando para sobreviver, aí chega um indivíduo e diz assim, olha, tem um vizinho lá perto de casa que o irmão dele tinha uma doença igual a essa. Sobreviveu não. É tudo que a pessoa não precisava ouvir, mas a gente ouve isso, né? Você está lá orando, sabe, tenso, porque amanhã você vai ter uma resposta. Se está precisando de uma palavra amiga, sempre vai ter pessoas de más conversações. Não deixa isso entrar no teu coração. Porque infelizmente são pessoas usadas pelo diabo para tirar do foco. Seguindo. Vencemos o jugo do negativismo quando? Primeiro, quando fazemos da palavra de Deus o nosso principal alimento. Jeremias 15:16 diz, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando nós colocamos a palavra de Deus como nosso alimento, como parte da nossa vida, como nosso vocabulário de cada dia, você será chamado, como diz aqui o texto de Jeremias, sabe? Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nós somos chamados de verdadeiros cristãos, de homens de Deus, porque a palavra de Deus faz parte da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas leem a palavra de Deus quando está na igreja. Pastor, nem em todo lugar dá para mim carregar a Bíblia para ler. Hoje tem uma facilidade tão grande de ter Bíblia no smartphone, né? Hoje todo mundo tem smartphone. Você pode ler no ônibus, você pode ler no metrô, você pode ler no trabalho, você pode ler na hora do almoço, na hora da janta, você pode ler em todo lugar. Você não precisa ter vergonha de abrir a Bíblia, as pessoas ficarem olhando e dizendo, nossa, você está lendo a Bíblia? O smartphone na mão, você lê quantas vezes você quiser. Hoje, eu não sei ler. Tem uma Bíblia chamada Bíblia Online, né, que você pode baixar na loja de aplicativo do seu celular, que tem a voz do Cid Moreira lendo para você. Olha que coisa linda. De graça, não precisa pagar nada. Eu não tenho dinheiro para comprar Bíblia. Eu não enxergo. Tem a opção de você aumentar a letra. Então não tem por onde correr. A palavra de Deus tem que ser o teu alimento. Porque senão, amado, nós iremos morrer. Você está entendendo? Somos a boca de Deus na terra. E a boca fala do que o coração está cheio.
A vitória, meu irmão, no deserto, está quando nós nos alimentamos o nosso coração, a nossa alma, com o conhecimento da palavra de Deus. Isso aumenta a nossa fé, isso aumenta o nosso desejo de viver, isso nos dá chance em vitória. A nossa boca se torna uma espada poderosa e ela anula as mentiras do diabo. Jesus foi tentado, e o texto que nós lemos diz que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por quem? Pelo anjo? Não, pelo diabo. Você está entendendo? Nossa, por que Deus fez isso com Jesus? Por que Deus fez isso comigo? Porque é na tentação que nós somos vitoriosos. É na luta que nós vencemos a guerra. Você está entendendo? É com isso que nós crescemos. Efésios 6,16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, irmão, quando nós estamos, com o nosso escudo da fé, colocando em prática aquilo que é vontade, que é princípio de Deus, e esta palavra nos alimenta, você pode ter certeza que ela vai te dar vitória. Quando o diabo vier com uma seta de negativismo, o Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. Vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo vai fazer você lembrar da palavra. Mas como ele vai fazer eu lembrar se eu não li? Como ele vai fazer eu lembrar se na hora da palavra que está sendo ministrada, pelo menos na igreja, eu estou pensando lá no McDonald's, que eu estou com fome e eu quero comer um novo lanche que saiu. No trabalho que eu vou ter que fazer amanhã, tenho que acordar logo cedo. Como que o Espírito Santo vai buscar lá no fundo do baú do meu coração a palavra, que é o escudo, para rebater a seta do diabo, se eu não tenho comunhão com essa palavra? Amém? Então nós precisamos estar alimentados, alicerçados em comunhão com o Senhor, para que essa palavra então venha a ser espada, venha a ser escudo. Segundo, colocamos nossa confiança nas promessas de Deus que se cumprem e não em homens. Sua confiança precisa estar em Deus, na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, e não em homens. Amém? Naamã, ele parecia mais querer o favor dos homens, o favor de Eliseu, do que fazer a vontade de Deus. Até porque ele ouviu falar de Deus, ele não tinha essa intimidade, mas ele foi procurar um homem de Deus. Às vezes a pessoa vai na tua casa querer falar de religião, querer falar de fé, querer comungar com você alguma situação, mas ela tem que entender que quando você abrir a tua boca, você vai falar de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, você vai falar da Bíblia, você vai falar do amor de Deus, porque é isso que nós vivemos, é isso que nós comemos, é isso que nós respiramos. E não adianta chegar na tua casa e falar: lá vem você com papo de crente. Não gosto de vir na tua casa porque aqui não passa nem uma música do Zezé de Camargo e Luciano, só louvor. Casa de crente é louvor que se passa. Crente se fala de Deus, de Jesus, de fé, de prosperidade, de provisão, de pra cima. Quem fala de pra baixo, derrota, é o diabo. Você vai numa cartomante jogar búzio, jogar carta, só notícia ruim. Alguém está fazendo um trabalho para você, olha, foi feito na encruzilhada, é uma pessoa loira, você fala: já sei, aquela ordinária da ex-mulher do meu marido. O que tem que fazer para acabar com ela? É isso que nós somos alimentados de coisas ruins. Então, se alguém chega na tua casa falando coisa ruim, você precisa rebater com a palavra de Deus, que diz que você é mais que vencedor, te dá autoridade de impor as mãos, de orar, de liberar, porque você é ungido de Deus, você é profeta de Deus, e quando o jugo bate na tua porta, bota ele para correr, não a pessoa, mas o que está nela. Amém? A Bíblia diz que os espias morreram de medo, eles preferiram crer, acreditar nas evidências do que no poder de Deus. Eles esqueceram que o Senhor disse assim: está vendo essa terra que vocês vão? Vai lá dar uma espiada no que eu vou te dar. Vai lá, dá uma olhada no presente que eu vou te dar. Eles voltaram dizendo o quê? Muito lindo, maravilhoso, mas não é para mim não. É muito caro sonhar? Sonhar não vale nada. Mas a realização do teu sonho depende só de você, não de Deus.
Amém? Ah, pastor, eu não consigo, é muita coisa. Os espias foram lá, queriam desistir. Josué e Caleb, que eram homens de Deus, que estavam baseados na palavra, que estavam debaixo da cobertura de Moisés, foi categórico: se eles quiserem ficar, eles que fiquem, porque nós e a nossa casa, a nossa família subiremos e tomaremos posse daquilo que o Senhor nos deu. Meu irmão, quantas vezes Deus tem te dado bênção, tem te dado posse, e você acha que não é para você? Quantas vezes o Senhor fala contigo na hora da palavra e você acha que não é você? Você acha que a sequência da campanha, a sequência da tradição da palavra. Jeremias 17, versículo 5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Maldito o homem que confia nele mesmo. Muitas pessoas às vezes olham para outro e falam: ah, te falei para não confiar no fulano. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: maldito o homem que confia em si mesmo, que se acha superior, que se acha mais forte, que seu braço da carne é superior e que ele pode fazer todas as coisas. Maldito o homem que não confia nem mesmo na graça e na misericórdia do Senhor, mas ele diz: não, isso não é para mim não, eu não tenho como, eu não tenho força, eu não tenho possibilidade, porque ele confia no teu braço, ele confia na tua sabedoria, ele confia naquilo que é apresentado para ele, mas ele não confia que sim, ele estaria, porque Deus está dizendo: eu estou te entregando. Quantas vezes você ouve alguém falar da bênção, você está muito próximo e de repente você ouve a pessoa falar: mas olha, é só Deus. É só Deus mesmo, irmão. É só Deus mesmo. Amém? Terceiro, recebemos o amor de Deus que anula toda a confusão e nos dá esperança. Romanos 5,5 diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Não é porque nós merecemos. Sabe que a esperança, ela não pode ficar confusa nem no meio do caminho. Amém? Nós precisamos vencer o melhor da terra. Você está entendendo? Quando venceremos o jugo de negativismo, nós vivemos segundo Reis 5,13, que diz assim: então se chegaram a eles os seus oficiais e disseram: meu pai, se tu houvesse dito, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpa. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Preste atenção, amado. Quando nós ouvimos a palavra, nós devemos colocar em prática. Deixa eu te ensinar uma coisa. Toda palavra que é liberada no altar, você não precisa ter dúvida. Mas se você tiver, você pode orar ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, o teu servo, o meu pastor Alexandre, que o Senhor colocou lá no altar, falou isso, profetizou sobre a minha vida, liberou sobre a igreja. Então eu tomo posse. Se eu não receber isso, se for algo que não procede de ti, o problema é seu com ele, mas eu tomo posse do que é meu. Você sabia disso? Pastor, mas eu não vou estar te complicando. Não, porque eu não falo nada que não procede de Deus. Porque eu sei que se o dia que você fizer isso, e se eu estiver empolgado falando alguma coisa que não procede do Senhor, o chicote estala nas minhas costas.
Mas a Bíblia diz que Deus honra a palavra do homem de Deus. Nem que depois ele tenha que cobrá-la, mas ele honra. Amém? É como um diretor, dono de uma empresa, que às vezes precisa honrar a palavra de um diretor, de um gerente, diante de uma situação que é contrária àquilo que ele gostaria, mas ele não vai desprezar este homem, tirar, sabe, a autoridade dele na frente dos outros. Ele assina embaixo, depois ele trata com ele. Deus é assim conosco, não é verdade? Assim tem que ser com o marido e a esposa. O marido disse não, a mulher disse não, agiu de alguma maneira com o filho. O marido ou a esposa não pode simplesmente tirar a autoridade da frente da criança. Dizer, não, você está errado, você é louco, ensinar isso para a criança. Você está tirando a autoridade. Se cale. Depois chame de canto e fala, não faz isso, você está errado, você não percebeu? Você estava empolgado demais, nervoso demais. Não é assim que nós devemos agir? Assim é Deus, amado. A Bíblia diz que Deus coloca alguém na tua vida para te abençoar. Então a bênção de Deus precisa ser real. Amém? Então nós iremos viver a cura imediata quando nós colocarmos isso no nosso coração. Sabe? Quando nós realmente vencermos o jugo do negativismo, nós vamos vencer a cura imediata de todas as doenças do deserto. Sabe? Você vai vencer e vai viver a mudança de posição para que você tenha autoridade sobre o que mantinha você no deserto. Amém? O fim do deserto, o fim da escassez, da vergonha, com a restituição, virá na vida daqueles que estavam perdidos. E a Bíblia diz que o descanso das guerras, nós iremos usufruir, recebendo a promessa do Senhor. Conclusão, 2 Reis 5:26. Porém ele disse, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes? Olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O profeta disse assim quando Naamã quis ofertá-lo. Ele disse, não queremos, não aceitamos nenhum tipo de oferta. Não queremos aceitar nenhum tipo de presente. Geazi ficou assim, que era o escravo, ficou assim, poxa, tantos presentes. Esperou o profeta entrar lá para dentro. Aí ele correu atrás de Naamã e falou, sabe o que é? Chegou um pessoal lá, umas visitas, né? E o profeta disse que tudo bem, ele vai aceitar a oferta. Se quiser me dar alguma coisa aí. Lógico, Naamã ele levou aquilo para realmente presentear. E ele entrega para Geazi. Geazi volta como se nada tivesse acontecido, assobiando, feliz. O profeta diz, Geazi, onde você estava? Ah, fui dar um rolê. Fui dar uma volta aqui na cidade, fui ver o que estava acontecendo. Mas nada não, profeta. Ele diz, então porventura, o meu espírito não estava contigo? Então o mesmo Deus que me usa para curar as pessoas, vai me esconder o que você acabou de fazer, desobediência, ainda usando o meu nome como mentira? Sabe a lepra que estava sobre Naamã, Geazi? Sim, sei. Você vai ficar pior do que ele. Toda a sua família em toda a sua descendência. Para que você possa aprender que quando você está debaixo de uma palavra de ordem, você não desobedeça. Porque senão o mal que estava sobre ele virá sobre a tua vida. E a Bíblia diz que Geazi saiu de lá leproso. Então, meu irmão, não seja como Geazi. Não seja insubmisso. Não seja, sabe, pessoas de rebelião. Não saia da cobertura espiritual. Não saia da igreja. Não saia do foco que o Senhor te colocou para você continuar. Sabe por quê? Não remonte o passado. Não se mantém, sabe, em rebeldia. Pelo contrário, se mantém em santidade. Aguarde. Não está bom agora, mas vai melhorar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Sabe? Mantenha em santidade, em unidade. Não se levante contra aqueles que estão do seu lado. Não se levante contra aqueles que te abençoaram. Sabe? Eu vejo muitos maridos amaldiçoando a esposa amaldiçoando o marido. Ah, aquela praga. Engraçado que antes era meu amorzinho, meu bem, meu xodó, meu qualquer coisa. E agora é praga. Agora é demônio. Engraçado, era demônio. Você dormiu com o demônio tantas vezes, se beijou e falou que amava o demônio.
Amaldiçoa o emprego, aquela miséria que eu ganho. Eu não vejo a hora de sair daquela praga excomungada do cão do inferno. Fala tantas coisas ruins. E se isso serviu para você até hoje, aprenda a abençoar e você será abençoado. Todo mundo tem aquilo que merece ter. Amém? Todo caldeirão tem sua tampa. Ah, mas aquela minha tampa é torta. É porque seu caldeirão é desbeiçado lá e a tampa deu certinho. Se fosse certinho, a tampa não iria servir. Ela é torta justamente porque seu caldeirão é torto. Está entendendo? E aonde você for, você vai ver um caldeirão, uma tampa, tudo igual. Tudo igual. Então fica aí com a sua panelinha de barro mesmo, sabe? Este emprego aí, até que o Senhor te dê outro. Mas por que o Senhor não me deu algo diferente? Não remonte passado. Não murmure. Amém? Senão a lepra volta e volta pior. Amém? Nós vamos encerrar com esta oração que vai estar no quadro. Eu quero que você declare isso com toda a força da sua alma, com toda a vontade. Amém? Amém? Vamos declarar? Vamos lá, bem forte. Eu declaro que não terei medo do novo, pois o melhor de Deus ainda está por vir. E todo jugo do negativismo que tenta anular as promessas de Deus e me faz desacreditar na sua fidelidade está denunciado, anulado e desfeito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor por isso.